falou isso, eu me assustei e perguntei por que a gente tinha falado aquilo, né? Daí ele falou, não, você me entendeu errado, eu não quis falar dessa forma, é porque a gente ainda é muito novo, a gente tá estudando e tudo. Tipo, a gente tem que interromper essa gravidez. E aí eu falei pra ele, tipo, tá, mas a gente nem conversou sobre isso. Você simplesmente tomou a decisão de que eu ia interromper a gravidez sem a gente nem sequer falar, sem a gente nem sequer conversar sobre isso. Daí ele falou que não tinha o que conversar, que aquilo era uma decisão já tomada. Gente, sem brincadeira nenhuma. A gente começou a discutir, que eu não tive nem reação. Era como se eu estivesse discutindo por uma coisa que realmente estava ali, sendo que não estava. Porque eu realmente fiquei horrorizada com a atitude dele. Fiquei chateada, triste. E a gente começou a discutir tudo. E numa dessas, ele tentou enfiar a pílula pela minha garganta. Goela abaixo. E ali eu tive que falar pra ele que eu tava brincando, que aquilo não era verdade e que eu não tava grávida. Na hora ele não acreditou muito, achou que eu só tava falando aquilo pra não tomar, né, os medicamentos. Daí eu virei e mostrei pra ele o teste. Falei, não, tá aqui, negativo. Daí ele perguntou por que eu tinha falado, então, que eu tava grávida. Eu disse pra ele que aquilo era só uma brincadeira. Mas que a atitude dele tinha me assustado tanto que eu não tivesse nem a reação de negar logo na hora. E aí ele veio depois pedindo desculpa, dizendo que tinha ficado muito nervoso, que era uma gravidez assim, que era uma coisa que ele não estava planejando para aquele momento e tal. Só que, gente, a atitude dele, pra mim, demonstrou o tipo de pessoa que ele era, sabe? Então eu acabei terminando com ele, e depois ele ainda ficou com raiva, falando que eu tinha terminado com ele por conta de uma brincadeira. Que eu tinha caçado esse término, que eu tinha feito, que eu tava terminando com ele por uma coisa que eu tinha feito, sabe? Mas assim, eu não sei como seria pra vocês, mas pra mim, essa atitude dele já mostrava que não seria o tipo de pessoa com quem eu queria viver pro resto da vida. Minha cunhada me ligou toda aflita e já foi dizendo, Mica, amor, quanto que tu cobra pra vir dar uma faxina aqui em casa? Porque eu vou parir essa semana e a casa tá uma poeira. Eu falei, mulher, meu preço de faxina é 150. Ela falou, mulher, faz por 100 pra mim, que eu tô grávida, não tô aguentando fazer nada. Eu digo, fechado então. Daí eu fui lá, dei um grau, lavei tudo com água sanitária, esfreguei chão. Deixei a casa impecável pra receber o bebê que vai chegar. Quando eu tava terminando, ela chegou pra mim e falou, Mica, quando teu irmão chegar do trabalho, eu te passo o Pix. Pode confiar. Tá certo, fui-me embora, esperei. A noite passou e nada do Pix. Quando foi hoje, eu topei com meu irmão aqui na esquina de casa e falei, rapaz, cadê meu dinheiro da faxina? Ele falou, que dinheiro, rapaz? Ela disse que tu fez a faxina pra bater no dinheiro que tu devia a ela, que nunca pagou. Eu digo, como é história, pois eu nunca peguei nada dela. Subi na casa dela e já gritei na porta, bora, fia, cadê meu dinheiro? Ela com cara de sonsa falou, mulher, teu irmão disse que não vai te pagar não, porque tu é irmã dele, irmã é pra isso, é pra se ajudar. Como a infeliz estava grávida, eu não podia fazer nada com ela, só passei a mão na moto deles que estava estacionado na frente da casa e gritei, eu só entrego essa moto com meu dinheiro na mão. Ela espritou que tá indo me botar na delegacia. Eu digo, pois é, pra delegacia, pra baixa da égua, pra onde tu quiser. Mas o meu dinheiro eu vou receber. E eu que fui dar uma chinelinha nova, né, pra minha enteada, só que ela simplesmente jogou no lixo. A minha enteada, ela morava comigo, com o pai dela, né, e a gente até que tinha uma boa relação, pelo menos eu até achava. De uns dias pra cá, né, eu tava vendo que o comportamento comigo dela tava um pouco diferente, principalmente depois que ela chegava da casa da mãe dela. Uma vez eu fui até tentar conversar com ela, né, pra saber se tinha acontecido alguma coisa, só que ela me deu foi patada. Então, daí por diante, né, eu sempre preferi ficar mais na minha. E eu vendo, né, que ela tava precisando de uma chinelinha pra poder sair, porque a dela tava numa situação precária, né, e que com o pai dela ainda também não tinha recebido, então eu fui lá, comprei pra dar essa aqui de presente pra ela. A menina, ela simplesmente não disse nada, ela só pegou a sandália, né, e saiu. Ela simplesmente virou e saiu, e eu fiquei lá, né, parada com minha cara de taxa. Aí eu pensei, né, pelo menos a minha parte eu já fiz, né? Porque assim, gente, eu não tinha a menor obrigação nenhuma, né? Mas eu gostava daquela menina. E aí foi passando os dias, né? E eu notei que ela não saía com essa sandália, ela sempre usando ali a velha. E eu só prestando atenção naquilo, né? Aí quando foi um dia tarde, eu pensei assim, rapaz, não tô fazendo nada, vou mesmo dar um grau lá naquele meu quintal, né? Aí eu fui lá limpar meu quintal, fui lá dar uma varrida, né? E aí quando eu fui lá juntar o cisco, né? Pra mim jogar lá no final do cercado, gente, lá na parte que a gente joga o lixo, a chinela da menina tava lá. Quando eu vi aquilo, eu fiquei assim sem acreditar, porque tava lá com caixa. Aí eu fui lá, peguei, né? E voltei pra dentro de casa e perguntei por que ela tinha feito aquilo. Aí ela já veio na pior ignorância que na hora, gente, eu até me assustei, porque eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Porque antes a gente se dava muito bem. Aí eu ver ela daquele jeito, eu fiquei bastante surpreendida. Ela começou a dizer, né, que não queria nada que viesse de mim, que eu era uma sonsa e quem devia estar com o pai dela era a mãe dela. Depois da separação dos pais delas, nem o casamento da mãe dela foi pra frente, por conta que o amor da vida da mãe dela é o pai dela. E nessa hora meu marido chegou, né, do serviço, e ele pegou ainda a nossa discussão e ele foi lá tentar conversar com ela, né, só que, gente, a menina tava tão assim, de um jeito que ela não queria ouvir ninguém. Eu também tava ali, né, tentando conversar com ela, só que ela simplesmente pegou a chinela e jogou em mim. E eu não vou mentir pra vocês, que nessa hora um negócio parece que me deixou foi cega, que eu voei pra cima dessa menina, só que meu marido, né, ele conseguiu me tirar rápido de cima dela. Ele ainda obrigou ela a pegar a sandália, né, que ela tinha jogado em mim e a lavar, já que ela não quer respeitar ninguém, nem ele, que é o pai dela. Quando ela terminasse o serviço dela, era pra ela arrumar as malas dela, que ele iria deixar ela na casa da mãe dela. E assim foi feito, né, gente? Mas eu vou falar a verdade pra vocês, eu tô aqui, mas eu tô pensando seriamente em me separar, porque casar com uma pessoa que já tem filho é problema demais. Fui deixar minha filha na casa do namorado dela e tive uma enorme surpresa. Bom, minha filha tem 16 anos e ela namora desde os 15 com esse rapaz. Durante a semana eles se veem bem pouco, já que o pai dele exige que além dos estudos ele faça bastante curso.
Mas aos finais de semana, eles estão sempre juntos. Na maioria das vezes, a minha filha que vai pra casa dele e às vezes até dorme lá nos finais de semana. É muito raro ele vir pra minha casa, mas às vezes acontece de vir. E como a gente mora numa cidade bastante perigosa, raramente eles andam de ônibus ou sozinhos. Na maioria das vezes a gente vai levar e buscar. Quando não sou eu que vou, é a mãe dele que vem. E a gente já tinha se combinado há bastante tempo. Meu perfil oficial é Fã Clube Culinário 10. Na semana retrasada, minha filha foi pra casa dele na sexta-feira e quem veio buscar ela foi a mãe do menino. No sábado de manhã, a tia do menino trouxe a minha filha em casa e deixou ela lá. Minha filha disse que ia pegar umas roupas porque ela ia pra casa de praia com eles. Ela pegou as roupas, almoçou com a gente e me pediu para que eu levasse ela de volta até a casa do menino. E assim eu fiz. Assim que eu cheguei lá, a mãe do menino estava por lá de fora, a mala do carro aberta, e ela estava colocando coisas na mala do carro. Não tinha mais ninguém, estavam todos dentro de casa, apenas ela que estava ali. Nisso, a minha filha saiu do carro primeiro, se despediu de mim e já foi logo saindo. Só que como a mulher estava ali, geralmente eu deixo ela na porta da casa da mulher e vou embora. Mas como a mãe do menino estava ali, eu não ia simplesmente embora, desci do carro e ia lá cumprimentar ela. Quando eu estava descendo do carro, que a minha filha já tinha descido na minha frente e ido embora, eu escutei ela falando com a minha filha. A minha filha se aproximou dela e cumprimentou: "Oi, tia." E nisso eu saindo do carro. E ela se virou pra minha filha e falou: "Eu não gostei do que você fez." Minha filha não respondeu nada, apenas baixou a cabeça. E a mulher falou assim pra ela: "Mas depois nós vamos conversar." Eu me aproximei e perguntei o que é que minha filha tinha feito. E ela falou que não ia me contar, que era coisa dela e da minha filha. E eu falei que não existia coisa entre ela e minha filha, que ela tinha que me contar o que a minha filha fez. E ela não quis me contar de maneira nenhuma. Então eu falei pra ela que não tinha viagem, que se ela não me contasse o que tinha acontecido, minha filha não ia viajar. Nisso ela olhou bem sério pra mim e falou que quem deveria me contar era minha própria filha, que ela não tinha coragem e não sabia como iria me contar algo assim. Nisso eu coloquei minha filha no carro, falei: "Entra no carro agora e vamos pra casa, porque se você não me contar o que houve, não tem viagem." Nisso veio o namorado da minha filha e o pai dele. Falou que não era pra eu levar ela pra casa, que eles iam me contar. Parte 2. Aí quando nós entramos, foi o pai do menino que começou a me contar. Ele começou já falando assim: "Olha, fulana, a gente não ia te contar nada, porque achamos que não tinha necessidade, nós íamos apenas conversar com ela aqui, pedir pra ela não fazer mais isso, mas não íamos contar nada pra você. Até mesmo porque a gente sabe que ela é jovem, sabe que adolescente faz essas coisas mesmo, então não tinha necessidade. Mas já que chegou a esse ponto, então vamos esclarecer tudo aqui. O que acontece é o seguinte: ontem nós fomos visitar minha mãe, e eu não sei se você sabe, mas a minha mãe, ela tá doente, ela está com Alzheimer, fora outras doenças que ela tem, problemas psicológicos, e por conta de todos esses problemas que a minha mãe vem enfrentando, mesmo que hoje ela tem já lá beirando seus 80 anos, quando ela entra nessas crises dela, ela se põe como se fosse uma adolescente de 15 anos. E ela escreve cartas pra um admirador, só ela sabe quem é. Ela fica andando pela casa com lingerie daquelas bem pequenas. Nós que somos filhos, netos, que já convivemos com ela, a gente sabe que ela faz essas coisas. Então a gente já nem liga mais. Mas a gente pegou a sua filha gravando. E quando a gente pediu ela o celular pra ver o que ela tinha feito com aquelas filmagens, ela tinha enviado no grupo da escola. E ainda colocou na legenda que a minha mãe era uma velha caduca. Pegamos o celular da mão dela e apagamos o vídeo. Mas ficou uma situação assim bem chata. Então a gente ia conversar com ela, explicar a situação da minha mãe, que é um problema, que ela não faz essas coisas por ela. E pedir pra sua filha não fazer mais. Mas já que você tá aqui, então você pode aproveitar e conversar com ela. Gente, que vergonha. Que vontade de abrir um buraco e entrar dentro. Fui lavar roupa na casa da vizinha, chegando lá eu descobri que meu marido vai ser pai. Na minha casa, né, já tem uns 3 dias sem água, que a bomba queimou. Daí todos os dias eu falo: "Ô amor, vai lá ajeitar a bomba." E ele sempre fala pra mim que ele não tem tempo pra essas coisas não. Pra mim pegar minhas coisas e lavar na casa da vizinha, que lá sim tem água à vontade. E daí eu peguei minha roupa, né, um monte de roupa, inclusive a roupa de serviço dele, que tava tudo sujo. Fui logo lá lavar a roupa de serviço dele, que eu cheguei por lá. E daí eu já vi uma máquina zona lá, novinha, zero. Aí eu perguntei à vizinha: "Uai, vizinha, comprou uma máquina nova, foi?" Aí ela disse assim: "Ah, não, foi o pretendente da minha filha que deu pra ela." Aí eu: "Tá bom, também não perguntei nada, fiquei calada." Ela foi e disse: "Ô mulher, se tu quiser usar a máquina, pode usar, fica à vontade." Falei: "Não, vizinha, que é as roupas velhas de serviço do meu marido e é muito ruim na máquina, ela não tira sujeira não." E daí tudo bem, quando eu penso que não, já chega a filha dela, sai pra fora provocando. Aí ela foi e disse: "Eu te avisei, tu pensou que arrumar um bucho ia ser fácil assim?" Aí eu: "Uai, vizinha, a tua filha tá grávida?" Ela disse: "Tá sim, mulher, não tá?" E pior, que o pai é um homem casado. Daí a filha dela gritou: "Mãe!" Aí eu falei: mulher, conta mais detalhes disso aí." Aí a vizinha: "Não é bom nem te contar, porque se tem uma pessoa que tem que te contar é ela." Aí eu já fiquei assim: "Uai, vizinha, mas por quê?" Aí a vizinha saiu e disse assim: "Olha, fulano, ou tu conta ou eu conto." Aí eu fiquei sem entender. Aí ela disse: "Não, mãe, para com isso." Ela falou: "Pois é, porque você já é bem criado, você já tem 20 anos. E tem mais, vizinha. Tá vendo essa máquina nova aí? Pois é, foi o pai da criança que deu pra ela. E outra, quem dela tá buchuda é do teu marido. Eu não te falei ainda, mulher, porque eu tava esperando ele te contar. Que eu dei um prazo de 1 semana pra ele te contar. Ele não te contou nada, não." Falei: "Não, mas ele tá muito estranho dentro de casa." "Pois é, pô, o filho é dele." Aí não prestou não, minha gente. Eu peguei, voltei em casa. Então eu cheguei em casa,
peguei a mala dele, joguei pra fora, falei, olha, cabra safado, você vai morar lá com a vizinha que eu não te quero mais não. E daí que ele veio, que chegou na casa da vizinha, a vizinha disse, minha gente, que não queria ele lá não, que não aceitava. E quem disse que a buchuda quis ele? Daí ele voltou pra dentro de casa, ô amor, me perdoa, começou a chorar, aquele choro de lágrima de crocodilo. Aí não prestou não, peguei o cabo de vassoura, dei uns carimbeidades dele, falei, a avó da minha casa, que eu não te aceito aqui não, bicho, velho, seu mocreio, velho. Tu achou mesmo que tu ia fazer o que tu quisesse, esse tempo todinho me passando perna, tu achou que eu ainda ia te querer? Comprou até máquina nova aqui pra mim, tu nunca fez, tu acha mesmo que eu vou te aceitar? Pode ir embora, e rebolei o cabo de vassoura nele. Daí o vizinho, meu pastor, veio aqui em casa falar pra mim que eu tinha que aceitar ele, que eu deveria perdoar. Diga aí, meu povo, o que vocês fariam no meu lugar?